Bom, pessoal, então sem mais delongas, vamos lá. Função playSong. Vamos abrir aqui e entender como que funciona essa nossa função. Primeiro aqui, ó, ela tem uma observação, né? Vale aí para de repente se você não assistiu o vídeo anterior. Antes de criar a função, é preciso ter inserido todos os arquivos de áudio no HTML do projeto. Foi o que nós literalmente fizemos aí no vídeo anterior. Então agora aqui ele diz, ó, essa função deve receber um parâmetro, que será o texto que corresponde ao nome do arquivo de áudio que será executado. É preciso criar um objeto que corresponde ao elemento do arquivo que está no HTML. Com o elemento criado, é só chamar o método play. Pode ficar um pouco confuso, né, a leitura aqui só do enunciado, mas eu vou tentar explicar ele da melhor forma possível aqui. Deixa eu minimizar isso aqui. Função play. Como ela é uma função que ela vai ser reutilizada várias vezes no projeto, eu acho que eu vou criar ela aqui dentro de módulos. Só para a gente experimentar, eu não sei se vai dar muito certo, mas depois qualquer coisa a gente muda. Mas vamos criar ela em módulos primeiro, até para poder aí exercitar essa questão aí da modularização do projeto. Então vamos lá. A primeira coisa que eu preciso fazer aqui é criar uma função. Então const, eu vou dar o nome de playSong, que é basicamente o que está descrito lá, né? Vou fazer aquela minha arrow function aqui. Já viram, né? Já vimos aí como que é a criação dessa função. Então beleza. Lá ela diz que eu preciso passar um parâmetro, né? Essa função deve receber um parâmetro. Inclusive, isso aqui fica até aí como uma referência. Sempre quando você estiver recebendo, né, uma descrição de um projeto, separe ele por etapas. Ao invés de você já ir à execução, né, talvez sem nem entender direito, vai separando ele por etapas para que você possa ir matando ali as questões pouco a pouco. E se você não entender alguma coisa, né, você teria aí uma equipe para você ir lá e pedir mais elementos, mais descrição. Inclusive, quando você está trabalhando em um projeto real e você pega um card desse aqui que você não conseguiu entender para você poder executá-lo, a forma correta aqui seria você descrever um comentário indicando, por exemplo, olha, esse enunciado aqui não ficou muito claro, preciso de mais informações, preciso de mais elementos, tal, tal, tal. E aí você devolve isso aqui para uma outra coluna, né, que teria aqui no projeto, para que a pessoa que está sendo responsável lá pela escrita, né, do passo a passo do projeto, ele possa corrigir e te dar mais informações. Né? Mas vamos lá, então essa é uma função que deve receber um parâmetro. Que parâmetro é esse? Seria o texto que corresponde ao nome do arquivo de áudio que será executado. Então ele é isso aqui, ó, é esse ID. Então, por exemplo, o parâmetro que vai receber aqui, ó, deixa eu vou colocar aqui, eu vou pôr elemento, porque vai ser um elemento do DOM, né, que nós vamos trabalhar. Inclusive, para quem aí não conhece o DOM, nós vamos agora especificamente falar a respeito dele. Então ele vai receber um elemento. O que seria o elemento? O elemento é isso aqui. Isso aqui é um elemento. Né? Ele é um arquivo de áudio, ele tem o ID, que é o que vai nos permitir aí a manipulação. Então quando eu chamar esse playSong, o parâmetro que eu vou estar passando aqui é esse texto que vem daqui, ó, som abertura. Então aqui dentro ele vai estar recebendo esse som abertura e aí eu vou fazer alguma coisa com ele. E o que eu vou fazer com ele? Para quem não conhece o DOM basicamente é o seu JavaScript acessar os elementos que estão aqui dentro do seu HTML. Então tudo aqui dentro do HTML é um elemento. Essa imagem aqui da nuvem é um elemento. Ela você pode acessar ela através da tag img, ou você pode acessar ela através da classe, ou se ela tiver um ID, você pode acessar ela através do ID. Então, elemento pode ser um item específico do projeto, ou pode ser só uma tag vazia, pode ser qualquer coisa. Tudo que está dentro do seu HTML é um elemento. E para você acessar ele, né, chamado aí o DOM, né, para você poder acessar esse elemento lá dentro, você tem que trazer ele para dentro do seu JavaScript.
Então, para eu trazer, por exemplo, o elemento que eu quero trabalhar agora, vai ser um áudio aqui qualquer um deles. Para eu trazer esse elemento aqui para dentro do meu JavaScript, eu criaria aqui um objeto, né? Então eu vou criar aqui uma const. Lembre-se que eu estou trabalhando com const porque são arquivos imutáveis. Eles não vão mudar ao longo do projeto. Se fosse um arquivo que logo na linha de baixo ele ocorreria alguma alteração, eu não poderia usar o const aqui, tá? Eu teria que usar o let, já que nós vimos que o var nós não vamos usar nesse projeto porque ele é uma declaração já... me fugiu aqui a palavra, mas é uma declaração que já não se usa mais, né? Ela está defasada. Então, ou é const ou é let. Como aqui é um arquivo que não vai mudar ao longo do projeto, nós vamos usar o const. Então, o nome que eu vou dar aqui vai ser elemento. O fato dele ter o mesmo nome do nosso parâmetro não muda nada, tá? Escrevi errado aqui, né? Elemento. Não muda nada. Isso aqui é uma coisa, isso aqui é outra coisa. O que não pode ter é duas variáveis ou dois objetos com o mesmo nome. Mas aqui é só um parâmetro, é só um texto qualquer. Objeto, ou no caso variável, é apenas o que está aqui dentro de const, ok? Só para você não se confundir. Então, esse elemento aqui é um recebimento de um texto qualquer. Esse elemento aqui, ele é uma variável, ou no caso, um objeto. Então, elemento. Aí, para eu acessar agora, para eu vincular esse elemento aqui com o DOM, né, com o elemento que está vindo lá do meu HTML, eu vou dizer aqui que ele recebe. Aí, para eu fazer referência a qualquer coisa dentro do meu HTML, eu tenho que usar aqui ó, o document, né, que é literalmente o documento, que é o documento HTML. E aí eu tenho várias formas de se fazer de selecionar um elemento. A mais comum a partir do ECMAScript 6 é o Query Selector. E aí o Query Selector você usa um único seletor para vários tipos. Por exemplo, se eu fosse selecionar uma classe, eu usaria o ponto e o nome da classe. Igual, por exemplo, aqui, se eu quisesse selecionar essa nuvem aqui, ó. Como ele tem uma classe, img nuvens, eu usaria o ponto, que é a mesma coisa que a gente faz cá no CSS. Toda vez que você vai manipular uma classe, você usa o ponto, tá vendo? Então é ponto e o nome da classe. Então aqui, por exemplo, eu poderia usar img nuvens. Então esse meu elemento aqui está selecionando as nuvens. Já se eu fosse selecionar algum elemento baseado pelo ID, como é o caso aqui, por exemplo, o som de abertura, aí não é ponto. Eu tenho que usar o asterisco, ou cerquilha, né? Chame como queira. E aí eu chamo o nome que vem logo após ele aqui, ó, som abertura. Então agora, nesse momento aqui, o meu seletor está selecionando esse elemento aqui, ó, som de abertura. E você tem outras formas de seletores também. Você pode selecionar por um atributo. Igual, deixa eu ver um atributo aqui. Acho que eu não tenho nenhum arquivo aqui com atributo, mas, por exemplo, se você tivesse lá um atributo título, né, title, se você tivesse um atributo date, traço alguma coisa, então tudo você selecionaria com esse único seletor aqui, ó. Anteriormente do ECMAScript 6, você tinha aqui, por exemplo, get, você tinha aqui, ó, get element by ID. Esse tipo de seletor aqui, você não precisaria passar o jogo da velha. Você só colocaria o nome do arquivo, som abertura. Por quê? Porque esse tipo de elemento aqui, você já está declarando que você está pegando o elemento baseado no ID. Então você não precisa colocar o jogo da velha, porque ele só vai pegar se o elemento tiver um ID. Da mesma forma como você também poderia pegar o get elemento by, acho que é classe, elementos by class name, né? Então você estaria pegando um elemento aqui de classe, aí você não precisaria usar o ponto. Você só colocaria o nome da classe, porque aqui você já está declarando que você está pegando somente elementos que tenham um nome de classe.
E tem outras opções aqui também. Se você só der o ponto aqui, ó, ele vai te mostrar vários. Ó. Se você der o get, ó, você tem o get animação, get elemento by ID, get by class name, by name, né, porque o name também seria um atributo, tag name, né, se você quisesse pegar, por exemplo, tudo que é relacionado a áudio, você usaria aqui, ó, by tag name, e aí você estaria pegando o primeiro arquivo que tivesse uma tag áudio. Se você quisesse vários tag names, aí você usaria essa aqui de baixo, que aí ele pegaria tudo e você teria que usar em um for each, né, para poder selecionar. Quando você tem vários arquivos, você sempre vai ter que fazer um for each para você poder separar um do outro. E se você estiver usando um único arquivo, né, igual aqui by ID, você só está pegando um único arquivo. Você não pega mais do que isso. Então, assim, tem vários formatos. Antes do ECMAScript 6. A partir do ECMAScript 6, você tem o Query Selector, que é o que eu acho mais adequado para você fazer seleção, porque aí você muda o tipo do seletor. Ou você vai usar o ponto, ou você vai usar o cerquilha, ou você vai usar outras definições lá para, por exemplo, atributo. Mas vamos ficar aqui para não fugir muito. Se fosse classe ou se fosse o ID, você usaria o ponto para classe e o cerquilha para o ID. Porém, o seletor ele é um só, é o Query Selector, você não precisa mudar ele. Ah, Darlan, mas vamos supor que eu queira pegar vários arquivos, né? Todos eles vão ter o mesmo ID. Imagine que todos esses arquivos aqui tivessem um único ID. Então seria só ID som. Som, 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 som. Então ele pegaria todos. Aí qual que eu uso? Aí é o Query Selector all. Que aí o all, você só passaria aqui, por exemplo, ponto som. Vamos supor que tudo aqui fosse tudo só som, tá? O ponto não, perdão, é o cerquilhazinho, né? Então ele pegaria todos os elementos que tivesse o ID com o nome som. E aí você também teria que usar um for each para você fazer percorrer essa lista, né? E aí utilizar eles individualmente. Mas como no nosso caso aqui a gente vai pegar um único arquivo, então é o Query Selector, não pega nenhum outro. Aí não pode esquecer, joguinho da velha, e aí a gente colocaria aqui o nome abertura, por exemplo. É som abertura, né? Som abertura. Então, nesse momento aqui, eu já estou selecionando o elemento som abertura. Então, se eu vier agora aqui embaixo, ó, bastaria eu fizer isso aqui com ele, ó. Elemento ponto play. Chamar o método ponto play aqui. Aí ele tocaria o meu elemento aqui, ó. Eu vou mudar aqui, eu vou botar element, só para a gente não ficar se confundindo sobre o que é o que. Então, element, né, no inglês, é o mesmo que está vindo aqui de elemento. Beleza? Então eu coloco aqui, ó, element.play. Então, quando eu chamar essa função aqui, playSong, ela vai estar tocando o som de abertura. Vamos fazer o teste aqui para ver se vai funcionar. Eu vou vir aqui e vou dar o export. Lembra, né? Nós fizemos isso aí em algum vídeo para trás e eu vou estar exportando o playSong. Ou seja, eu estou colocando ele disponível para poder ser utilizado. Vou vir cá no meu script, vou fazer um import asterisco as, e aí tudo que tiver lá dentro de módulos from, que está vindo de ponto barra módulos.javascript. Nós já vimos isso aqui em vídeo passado. Só uma explicaçãozinha aqui também. Ah, você poderia colocar aqui, por exemplo, esse módulo dentro aqui também desse outro import? Eu acho que talvez poderia. Não sei se você der só um vírgula aqui, se funcionaria também. Deixa eu ver, módulos. Não, não funciona. Então, aqui nesse caso, você tem que literalmente fazer um import para cada. Um import para tudo que está vindo de conexões e um import para tudo que está vindo de módulos. E agora aqui para eu poder executar ele, eu vou chamar aqui, ó, módulos.playSong. Vamos ver se isso aqui já vai funcionar.
Beleza? Então aí, vocês viram que já, eu espero que tenha captado o áudio, vocês viram que o som de abertura aqui já funcionou. Então, por exemplo, na hora que eu der um atualizar aqui, ó, ele não tocou a segunda vez porque o arquivo já está carregado. Mas enfim, vocês viram que já funcionou aqui. Então, minha função play som já está funcionando. Só que se eu fizer ela dessa forma como eu acabei de fazer aqui, literalmente declarando o nome lá do meu elemento, eu teria que fazer um elemento para cada um desses arquivos. Então, pô, imagina aí, quantas linhas de códigos eu teria que digitar. Então eu não preciso fazer dessa forma, por isso que eu passei esse parâmetro aqui, ó. Olha só a diferença que vai ser entre um e outro. Deixa eu duplicar isso aqui, vou comentar esse primeiro elemento. E aqui o meu objetivo é o seguinte, tá o sonzinho tocando, que toda vez que eu atualizo aqui o JavaScript, aí ele executa lá o arquivo. Mas beleza, vamos lá, eu vou apagar isso aqui. E o que eu preciso passar aqui dentro? Aqui dentro, ao invés de eu passar o nome propriamente do elemento, eu vou passar esse parâmetro elemento aqui, ó. Para eu fazer isso, eu não posso usar o aspas simples nem aspas duplas. Para eu poder colocar uma variável dentro de um caminho, eu tenho que usar essa... tem um nome dessa aspa aqui, eu acho que é nossa, me fugiu agora a palavra. Não sei se é crase, tá? Vocês me perdoem, mas é aquele acento circunflexo que você coloca ali, por exemplo, em uma palavra, né? Se você fosse colocar aqui horas, né? Às 18 horas. Seria esse acentozinho circunflexo aqui, que é o acento ao contrário, né? Eu acho que não sei se é crase que fala, tá? Você me perdoe aí se eu estiver falando errado, mas é esse acento aqui, ó, é o acento contrário. Você tem esse tipo de acento aqui, por exemplo, as, e você tem o que é ao contrário, as. Então ele é esse segundo aqui, tá? Que é aquele acento virado para o lado esquerdo. Quando você usa esse acento aqui dentro de um método, ele te permite você colocar uma variável lá dentro. Eu vou escrever aqui que vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Então, por exemplo, lembra que nesse aqui, ó, eu preciso do cerquilha, certo? Deixa eu tirar esse comentário aqui, só para a gente não confundir. Eu vou botar aqui element 2 e aqui element 1, só para a gente não poder visualizar os dois ao mesmo tempo. Deixa eu crescer aqui um pouquinho também. Então aqui, ó, eu tenho um texto, né? Eu tenho uma string aqui dentro. Se eu quisesse, por exemplo, colocar esse elemento, né? Essa palavra elemento aqui dentro, ó, se eu fizer isso aqui, ó, elemento, ele não está puxando o parâmetro, porque isso aqui é só um texto. Para que eu puxe o parâmetro aqui, eu preciso chamar ele como uma variável. Para eu fazer isso, eu posso usar o cifrão e aí abro e fecho chaves. Então agora aqui dentro não está entrando um texto. Aqui dentro, por exemplo, se eu colocar elemento, ele está puxando o parâmetro que está vindo daqui, ó. Isso aqui é como se fosse uma declaração de uma variável. Por exemplo, se eu tivesse uma variável aqui, vou criar aqui, ó, let nome recebe Darlan. Isso aqui, o nome é uma variável. Se eu quiser passar essa variável aqui dentro, basta eu colocar aqui nome, ó. Ele agora está fazendo referência à variável. Já aqui em cima, se eu digitar aqui nome, ele não está puxando a variável, porque aqui dentro é só um texto, é só uma string, né? Espero que tenha dado aí para vocês entenderem. Então, quando eu preciso puxar um parâmetro para dentro de um texto, eu não posso usar aspas simples nem aspas duplas. Eu tenho que usar essa aspas aqui, que é craseado, a crase, enfim, esse nome aí. E aí aqui dentro eu chamo o elemento aqui, ó, elemento. Então agora aqui vai receber o que vier aqui por parâmetro. Como eu estou fazendo uma referência
de um ID, eu não posso esquecer que antes aqui do nome, né, antes do texto que vem aqui, tem que vir um cerquilha, porque basicamente o que eu vou fazer aqui é essa mesma coisa aqui, ó. Abertura, é som, né? Som, abertura. O que eu vou fazer aqui é essa mesma coisa aqui, ó. Ele vai receber som, abertura. Só que ele vai receber esse som, abertura, vindo aqui do parâmetro. Então aqui eu chamo o parâmetro, eu não chamo o texto que eu quero. Agora, olha só para vocês verem, ó, para eu chamar esse play aqui, tá vendo aqui, ó? Aqui dentro eu vou passar um texto qualquer. O texto que eu vou passar aqui é o som abertura. Tá tocando o som, espero que vocês estejam ouvindo. Agora vamos supor, pô, eu quero que agora ele chame o som do Game Over. Eu só venho aqui agora e mudo aqui para Game Over. Agora eu quero que ele chame o som da moeda. Beleza? Então, ou seja, eu criei um único elemento, vou comentar isso aqui de novo. Eu criei um único elemento. Esse elemento vai receber um parâmetro que vai vir da chamada da função, ou seja, toda vez que eu chamar a função, eu tenho que passar um texto aqui dentro. O texto que eu passo aqui dentro são os textos do que eu defini aqui, ó, para o nome dos meus elementos. Então, quando eu passo esse texto aqui dentro, ele manda esse texto aqui no formato de elemento e aqui vai estar recebendo. Então, basicamente, o que está acontecendo aqui é a mesma coisa que está aqui, ó. Som abertura, ou então som moedas, que é o barulhinho que vocês estão ouvindo aí, ó. Só que ao invés de eu criar um elemento para cada um dos elementos aqui, eu crio um único elemento e eu só troco o texto baseado no que está vindo pelo parâmetro. Cara, eu peço assim muito que eu não tenha falado de uma forma confusa para vocês, porque isso aqui é muito bacana, porque você faz um único arquivo, você, né, faz referência a um único elemento, e o parâmetro vai mudando, então você pode usar vários elementos, você pode mudar cada um deles, bastando apenas você trocar o texto que está vindo por parâmetro. Né? Tomara que você tenha entendido. Então é só isso aqui, ó. Feito isso, então toda vez que eu chamar uma função que vai ter a abertura do jogo, eu chamo o playSong e passo aqui a abertura de jogo. Quando eu for chamar o barulhinho para quando o Mario pegar a moeda, eu só troco o texto aqui, eu chamo sempre o mesmo método, módulos.playSong, e só mudo o texto aqui para pegar som moeda, som voo, som principal, som perdeu e por aí vai. Muito fácil, muito simples. Então essa nossa primeira função aqui, que é o playSong, está criada, está prontinha. Já posso pegar isso aqui, arrastar cá para baixo e finalizar. O som stop é a mesma coisa. Né? Se você ver aqui, tem aquela observação, não esqueça de já ter inserido os arquivos no HTML. Essa função tem uma estrutura exatamente igual à função playSong. A única diferença está no método que ele vai chamar lá no finalzinho, que ao invés de ser o play, ele vai chamar o pause. Porque, vamos supor, quando eu estiver aqui na tela de abertura, perdão, na tela de jogo, quando eu estiver executando esse som aqui, ó, deixa eu ver se é o som principal. Tá vendo, ó? Ele é uma musiquinha longa. Ele vai estar passando enquanto o jogador estiver jogando. Mas vamos supor que o Mario bateu no tubo. O jogo tem que parar. Essa música não pode continuar tocando. Deixa eu apagar aqui só para parar o som. Essa música não pode continuar tocando, né? Porque você acabou de perder o jogo. Essa música ela tem que parar. Então, para que eu pare essa música, eu vou criar aqui uma outra função que vai ser const stop som. Ele, né? Isso aqui é uma variável, lembre-se. Ele está recebendo uma função. E aí a mesma coisinha que a gente acabou de fazer agora aqui, ó,
eu vou fazer dentro de som. Ele vai receber um parâmetro, que vai ser um elemento, que está vindo lá no formato de texto. Aqui dentro eu vou manipular mais uma vez o elemento, né, que está vindo do meu HTML. Então, element, aí document, ponto, query selector. E mais uma vez aqui eu uso essa setinha, essa crase, né? Tomara que eu esteja falando certo, mas enfim, eu uso essa crase. Vou usar aqui o jogo da velha, o cerquilha, e agora eu uso o cifrão, abre e fecha o chaves, para que isso aqui agora se torne um recebimento de uma variável, e aqui dentro eu passo o elemento, dou o ponto e vírgula aqui para não esquecer, e cá no final agora eu chamo o element, né, ponto, pause. Opa. Ponto, pause. Então, beleza. Mesma coisinha. Aqui, talvez você pergunte assim, pô, mas se não pode ter duas variáveis com o mesmo nome, por que que você criou o element aqui e element aqui? Né? Tem o mesmo nome. Porque lembre-se, questão de escopo. Quando você está dentro de uma função, essa variável element, ela só existe aqui dentro. Da mesma forma como aqui a gente está dentro de uma outra função, essa função aqui é playSong, essa função é stopSong. Esse elemento aqui, essa variável, só existe dentro dessa função playSong. Essa aqui só existe dentro do stopSong. Então você pode ter 10 variáveis iguais, cada uma dentro de uma função. O que você não poderia ter é no escopo global, se eu tivesse aqui, ó, const element recebe, sei lá, teste. E aí eu vim agora aqui criar de novo uma outra const element teste2. O JavaScript aqui já me deu erro, porque essa função aqui está duplicada. Porém, eu posso ter um elemento global e eu posso ter um elemento dentro de playSong e um elemento dentro de stopSong. Isso aqui é totalmente permitido. O que não pode é no escopo global ou também dentro do escopo da função. Se eu tivesse uma outra aqui, element, aí ele também não permite. Porque aí você tem duplicidade de nome de variável dentro do escopo. Beleza? Então, pronto. Nossa função stop já está funcionando também. Vamos só testar ela agora aqui. Lembre-se que eu preciso disponibilizar ela aqui também para exportação. Então aqui, vírgula, stopSong. A partir desse momento eu já posso importar ela em qualquer lugar. Como nós vimos lá no vídeo de correção, eu só preciso me preocupar em disponibilizar ela aqui para exportação. Como aqui eu usei o import asterisco as, tanto faz, eu posso criar várias funções aqui dentro. Se eu disponibilizar elas aqui para exportação, na importação eu não preciso me preocupar, ela já vai estar disponível aqui para mim. Se eu chamar aqui, ó, módulos, ponto, ele já mostra aqui para mim, ó, stopSong. Então agora aqui, por exemplo, se eu usar o abertura, não é som principal. Som principal. Vou comentar ele aqui rapidinho, só para a gente iniciar ele e depois eu já dou um stop nele para a gente poder ver. Quer ver? Ó? Som principal. Ele vai começar a tocar. Ó. Se eu tirar esse comentário aqui, ele já tem que pausar. Ou seja, eu executei o som e eu pausei o som. Então a nossa função de iniciar o som e parar o som já está funcionando. Então aqui também essa função já está concluída. Eu também já posso puxar ela aqui para baixo. E agora eu posso começar as minhas funções aqui de pular, voar, baixar e levantar, porque dentro delas vai ter referência a essa função de iniciar o som e de parar o som. E aí a gente já pode agora iniciar esse desenvolvimento. Então eu espero que tenha ficado claro aí para vocês como que é o uso dessas funções.
né? Essa questão aqui de modularização, questão de passagem de parâmetro, questão de manipulação do DOM. Então nós vemos várias coisas aqui, apesar de serem funções simples, mas tem muita coisa. Passagem de parâmetro é muito importante para quem trabalha com programação, você tem que entender bem isso. Manipulação do DOM, JavaScript, né? É basicamente você manipular o seu HTML, então você também tem que entender isso. E a questão de utilização aqui de métodos, lembrando que esse método play, esse método pause, ele só está sendo possível porque a gente está trabalhando com um elemento de áudio. Se eu estivesse trabalhando com um elemento aqui que não fosse de áudio, fosse qualquer outro tipo de elemento, por exemplo, de imagem, esses métodos aqui não funcionaria, né? Porque eles são vinculados única e exclusivamente à tag áudio, tá? Acho que ela serviria também para vídeo, se eu não me engano. Mas, num primeiro momento, fique com isso. Ela só está funcionando, esse método aqui, play e pause, porque nós estamos manipulando o elemento de áudio. Beleza? Então, aproveite aí esse vídeo e a gente se encontra aí no próximo, já criando agora o pulo, o voo, o abaixar e o levantar do Mario, que são aí os elementos aí necessários para a utilização do teclado. Então até o próximo vídeo, espero que tenha um conteúdo aí bem proveitoso para estudo de vocês.